Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões bíblicas e vamos ver mais uma parábola. É a chamada parábola do fariseu e do publicano, que aparece descrita no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Eu vou ler a parábola, como eu sempre faço, antes de dar a explicação, mas antes eu queria frisar para vocês algumas coisas, né? A parábola do fariseu e do publicano, o que significam esses termos? Fariseus eram, dentro da sociedade judaica, um grupo de judeus que pregavam uma interpretação própria, uma interpretação peculiar das leis judaicas, e era um grupo que, de certa maneira, disputava poder e influência com outro grupo chamado dos saduceus, que propunha um outro tipo de interpretação da lei judaica. Então, eles tinham divergências entre si na interpretação das leis, né, das leis de Moisés. E sendo que o grupo dos fariseus era mais popular entre a população comum, e o grupo dos saduceus exercia maior influência política, tinha maior poder político e religioso. Então, essa é a distinção, e aí vocês podem depender o significado da palavra fariseu. E o que significa publicano? Publicano é cobrador de impostos. Eram coletores de impostos e taxas. Então, eram judeus que colaboravam com o Império Romano, que era um império dominador ali, que dominava os judeus, que sujeitava o povo judeu nessa época. Então, os publicanos eram odiados pelos judeus, né? Eram judeus que colaboravam com o Império Romano, que era um império opressor ali, né? E frequentemente os publicanos eram acusados de desonestidade, de cobrar mais do que deveriam e se apropriar de parte do que eles cobravam da população. Então, publicanos eram pessoas que frequentemente eram acusadas de ser desonestas e não tinham nenhum apreço, né, da população judaica. Eram judeus colaboradores, né, que colaboravam com o Império Romano. Muito bem. Então, eu vou ler a parábola e depois vou fazer meus comentários. Vamos lá então para o versículo 9 do capítulo 18 do Evangelho segundo São Lucas. Versículo 9. Jesus lhes contou ainda esta parábola a respeito de alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este último voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo aquele o que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo o que a si mesmo se humilha será exaltado. Vejam que lição bonita, meus amigos. Ela fala da arrogância ou orgulho
e da humildade e do arrependimento, em contraposição. O fariseu, visivelmente ali, o que se procura demonstrar é que o fariseu caía no vício do orgulho, da soberba. É um vício horrível, um pecado horroroso que tem sua raiz no egoísmo. Por que o orgulho é um pecado tão lastimável, tão reprovável? Porque o orgulho cega. O engrandecimento de si mesmo, o amor próprio demasiado, né? Ele ofende o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama demasiadamente a si mesmo, quem se engrandece, quem é dominado pela soberba e pelo amor a si próprio, se acha grande coisa, vamos dizer assim, uma linguagem comum, ele ama a si mesmo mais do que a Deus. Então ele ofende o primeiro mandamento. Essa ofensa, ofender o primeiro mandamento é uma ofensa horrível, né? É algo horrível, né? E ele também, isso a parábola demonstra, também atinge o segundo mandamento, porque ele demonstra desprezo pelo seu próximo, que seguia a mesma religião, que estava ali orando ao lado dele. Ele dizia, ainda bem que eu não sou como esse publicano. Então, o sujeito se engrandecendo, ele atingia o primeiro e o segundo mandamentos. Nós já vimos isso, os dois maiores mandamentos. Jesus disse que eram os dois maiores mandamentos. Eu digo, enfim, ele atingia, ele amava mais a si mesmo do que ao Senhor Deus Todo-Poderoso e mais a si mesmo também do que o seu próximo. E o orgulho o tornava cego, fazia com que ele nem percebesse os próprios pecados. Ele se achava imune ao pecado. Ele ia lá, ele nem pediu perdão pelos pecados, pois ele nem viu os seus pecados. Ele, diante de Deus, agradeceu que ele não era como os outros, ladrões, adúlteros, pecadores, e também não era como aquele publicano ali ao lado, sendo que ele nem conhecia o publicano. Então, o orgulho deixa as pessoas cegas. A falta de humildade é horrível, deixa as pessoas cegas. E eu lembro, inclusive, meus amigos, que Satanás despencou do céu e foi precipitado ao inferno por ser orgulhoso, por ser vaidoso. A vaidade fez com que ele acreditasse que ele poderia ser semelhante ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E por causa disso ele despencou, ele que originalmente era um anjo, considerado um anjo perfeitíssimo, belíssimo, né? Despencou e foi precipitado ao inferno, né? Por toda a eternidade. Então, vejam como que a reprovação do orgulho deve ser feita de uma maneira muito clara. É preciso que as pessoas se conscientizem da gravidade desse vício. É um vício horroroso, horroroso. Orgulho é um vício horroroso que cega. Como aparece aí na parábola, o fariseu cego na sua vaidade, no seu orgulho, acreditava ser isento de pecados, né? E não demonstrava também amor ao seu próximo, né? Muito bem, então essa é a primeira coisa. E a segunda é a atitude correta do publicano, que era pecador mesmo, mas ele ia ali e a atitude dele era uma atitude de contrição, de arrependimento profundo pelos pecados e de pedir perdão a Deus pelos pecados. E é a atitude correta, porque o homem peca mesmo, mas o importante é demonstrar essa atitude de contrição, de arrependimento pelos pecados, de humildade. Então, de um lado nós temos a soberba, a arrogância, o orgulho, e do outro lado, em contraposição, a atitude de humildade, de arrependimento dos pecados, de pedir perdão a Deus com humildade, né? Uma atitude de contrição. Vejam que são dois extremos. E o Senhor Jesus aqui diz,
o primeiro voltou para casa e não estava justificado, voltou para casa reprovado, o fariseu. E o segundo voltou para casa justificado pela atitude correta com a qual ele se apresentou, né, pelo seu arrependimento profundo, né, recebeu o perdão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então essa é uma parábola que nos lembra de conceitos importantes, frisa o deplorável que é o indivíduo ser tomado pelo orgulho, pela vaidade. Isso é muito importante, isso nós devemos procurar interiorizar. É um pecado horroroso, é um vício horrível, o vício do orgulho, da vaidade, da soberba, do egoísmo, e é o vício que precipitou Satanás ao inferno por toda a eternidade. Então reflitam sobre isso, meus amigos, é material, o vídeo é curto, mas é material para muito tempo de reflexão, né? E depois nós prosseguimos. Por hoje é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe com um amigo, com um irmão em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. O Senhor Jesus os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.